Edital de concurso cultural. Mestras e mestres da cultura popular, terceira edição. A Secretaria de Cultura de Camaçari, com base na Lei Complementar 195/2022, nos decretos 11.525, 2023 e 11.453, 2023 e demais legislações pertinentes, torna público para o conhecimento dos interessados a abertura das inscrições para o edital de concurso cultural Mestras e Mestres da Cultura Popular, terceira edição, que destina-se a reconhecer, valorizar e premiar a atuação de mestras e mestres da cultura popular, responsáveis pela transmissão e perpetuação de saberes, celebrações e formas de expressão que compõem o patrimônio cultural e material de Camaçari em toda a sua diversidade, a fim de cumprir as metas e diretrizes do Plano Municipal de Cultura, bem como do Programa Cultura Todo Dia. O edital, acompanhado dos seus anexos, poderá ser obtido no portal oficial da Secretaria de Cultura e no Mapa Cultural de Camaçari. Em caso de dúvidas ou informações complementares, os candidatos poderão se comunicar através do e-mail contatociasc@gmail.com ou através do telefone 36,449,824. Objeto: premiação de mestras, mestres da cultura de Camaçari, pessoas físicas residentes do município de Camaçari, de grande experiência e conhecimento dos saberes e fazeres populares, dedicadas às expressões culturais populares, com reconhecimento da comunidade onde vivem e atuam, com longa permanência na atividade e capacidade de transmissão dos conhecimentos artísticos e culturais. O prêmio possui natureza jurídica de doação e será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigência de contrapartida e sem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, conforme autoriza o artigo 41 do Decreto número 11.453, 2023, Decreto de Fomento. Para efeitos deste edital, entende-se mestra e mestre da cultura a pessoa física que detenha notório conhecimento, longa e sólida permanência na atividade e capacidade de transmissão de saberes, celebrações ou formas de expressões culturais tradicionais, e que seja reconhecida por sua própria comunidade como herdeira dos saberes e fazeres da tradição popular em diversos segmentos, tais como artes da cura, lideranças de manifestações da cultura popular de caráter sagrado ou profano, ofícios, técnicas ou modos de fazer, outros segmentos culturais que, pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição popular, transmitindo saberes e fazeres de geração a geração, garantindo a ancestralidade e identidade de sua comunidade. Valores: o valor total disponibilizado para este edital é de R$ 31.233,06, distribuído da seguinte forma: tipo de proponente: mestre e mestra da cultura popular. CPF: valor R$ 5.205,51. Vagas: ampla concorrência 4. Pessoas negras 1. Indígenas 1. Total de vagas 6. Subtotal de investimentos R$ 31.233,06. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: ação 2121. Elemento 3390-3100. 2.3. Este edital poderá ser suplementado, caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente. 3. Dos prêmios. 3.1.
serão premiados 6 mestres da cultura de Camaçari. 3.2. Os premiados receberão o valor bruto de R$ 5.205,51, do qual serão descontados todos os tributos pertinentes, de acordo com as alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento. 3.3. É vedada a participação de candidatos já premiados pela Secretaria de Cultura nas edições anteriores do Prêmio Mestres e Mestras da Cultura Popular. 4. Quem pode se inscrever? 4.1. Mestres da Cultura de Camaçari, pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes do município de Camaçari, de grande experiência e conhecimento dos saberes e fazeres populares, dedicadas às expressões culturais populares, com reconhecimento da comunidade onde vivem e atuam, com longa permanência na atividade e capacidade de transmissão dos conhecimentos artísticos e culturais. 5. Quem não pode se inscrever? 5.1. Não pode se inscrever neste edital proponentes que tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Segunda, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital. Nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos, e, terceira, sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. 5.2. O agente cultural que integrar o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari poderá concorrer neste edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 5.1. 5.3. Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrarem nas situações descritas no tópico 5.1. 5.4. A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que trata o subitem e do item 5.1. 6. Cotas. 6.1. Ficam garantidas cotas étnicas raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções. Há no mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas e b. no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. 6.2. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção. 6.3. Os agentes culturais negros, pretos e pardos, e indígenas optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. 6.4. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 6.5.
No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. 6.6. Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 6.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. 6.7. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição, usando a autodeclaração étnico-racial, conforme o modelo do anexo 4. 6.8. Para fins de verificação da autodeclaração, poderão ser realizados os seguintes procedimentos complementares: e procedimento de heteroidentificação. Segunda, outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas a pessoas negras ou indígenas. Prazo para se inscrever. 7.1. Para se inscrever no edital, o proponente deve encaminhar toda a documentação obrigatória relatada no item 8, entre os dias 17 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. 8. Como se inscrever? 8.1. Para se inscrever, é preciso estar cadastrado no Mapa Cultural de Camaçari. 8.2. O anexo 7º deste edital traz as orientações para se cadastrar. Se o proponente tiver cadastro, deve confirmar se todos os dados estão corretos e atualizados. 8.3. O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória por meio do Mapa Cultural de Camaçari, onde deverá preencher a ficha de inscrição online, anexar todos os documentos exigidos e compartilhar os links de materiais audiovisuais se houver. 8.4. O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição: a roteiro de inscrição, anexo 1º. B. Currículo, portfólio do proponente devidamente anexado no seu mapa cultural. C. Cópia de RG e CPF do proponente. D. Comprovante de residência do proponente. E carta de apoio da comunidade, opcional, anexo 2º. F. Autodeclaração étnico-racial, anexo 4º, no caso de proponente optante por cotas. G. Autodeclaração de identidade de gênero, no caso de pessoas trans ou travestis, anexo 5º, a fim de apuração de notas de bonificação para políticas afirmativas, conforme a IMINC número 5,2023. H. Laudo de pessoa com deficiência dos integrantes do projeto, anexo 6º, no caso de PCDS, a fim de apuração de notas de bonificação para políticas afirmativas, conforme a IMINC número 5,2023. E outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. 8.5. Serão aceitos vídeos a fim de responder às perguntas orientadoras do roteiro de inscrição. 8.6. O currículo, portfólio também poderá ser apresentado em formato de vídeo disponibilizado na página do perfil do agente no Mapa Cultural. 8.7. Cada proponente poderá concorrer neste edital com apenas uma proposta. 8.8. Os documentos de que trata o item 8.4, alíneas F e G, estão sujeitos à verificação, conforme procedimentos previstos no item 6.8. 8.9. O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações, publicações pertinentes ao edital e seus prazos nos canais formais de comunicação. 8.10. As inscrições deste edital são gratuitas. 9. Etapas do edital. 9.1.
A seleção dos projetos submetidos a este edital será composta das seguintes etapas: e validação das inscrições. Segunda, seleção e bonificações. Terceira, comprovação e habilitação documental. 9.2. Etapa de validação das inscrições. 9.2.1. A etapa de validação das inscrições consiste na verificação do correto preenchimento do roteiro de inscrição, bem como na apresentação de todos os documentos obrigatórios indicados no item 8. 9.2.2. A lista das inscrições válidas será publicada no Diário Oficial do Município. 9.2.3. O proponente que tiver sua inscrição invalidada poderá solicitar revisão dos dados, através formulário específico a ser entregue pessoalmente na SEASC, no prazo de até 2 dias após a publicação da lista no Diário Oficial do Município. 9.2.4. Os documentos solicitados na fase de inscrição não poderão ser entregues na fase de revisão de dados. 9.2.5. O proponente que tiver sua inscrição validada terá seu projeto avaliado na etapa de mérito cultural e bonificações. 9.3. Etapa de mérito cultural e bonificações. 9.3.1. Os candidatos que tiverem suas inscrições validadas terão suas propostas encaminhadas para a comissão de seleção, devidamente constituída por portaria, que avaliará e selecionará os candidatos de acordo com os seguintes. Mérito cultural. Item 1. Contribuição sociocultural que a atuação proporciona a S comunidade, S em que o mestre, A vive e atua. Pontos. 0 a 10. Mérito cultural. Item 2. Situação de risco, extinção da prática cultural transmitida pelo mestre ou mestra. Pontos. 0 a 10. Mérito cultural. Item 3. Contribuição da atuação para a preservação da memória das culturas populares de que trata este edital e para a formação de aprendizes. Pontos. 0 a 10. Mérito cultural. Item 4. Importância da prática cultural transmitida pelo mestre ou mestra para a conformação da identidade, dos valores e sentimentos de pertencimento de uma determinada comunidade ou grupo social. Pontos. 0 a 10. Mérito cultural. Item 5. Tempo de atuação como mestre. Pontos. 0 a 10. Total de pontos por mérito cultural, 50 pontos. Bonificação, indutores. Item 8. Proponente. Mulher, L, G, B, T, QIA+, ou PCD. Pontos, 1. Item 9. Atividade exercida atende prioridade a grupos minorizados. Pontos, 1. Total de pontos por bonificação, 2 pontos. Total máximo de pontos 52 pontos. 9.3.2. Após a apuração das notas de mérito cultural, serão acrescentadas notas de bonificação a fim de oferecer pontuação diferenciada para proponentes que se enquadrem nas ações afirmativas no Decreto Federal 1.1525, 2023 e número 5. MINC. 9.3.3. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato que apresente sucessivamente a maior pontuação no item 1, contribuição sociocultural. B. Maior pontuação no item 2, situação de risco. 9.3.4. Caso persista o empate, será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de avaliação sucessivamente dos itens 3 ao 5. 9.3.5. O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial do Município, obedecida rigorosamente a ordem de classificação das notas obtidas pelos candidatos.
9.3.6. A decisão decorrente da avaliação cultural da comissão de seleção é soberana, sendo inquestionáveis suas decisões no que concerne ao mérito das propostas. 9.3.7. A lista preliminar de classificação geral será publicada no Diário Oficial do Município. 9.3.8. O candidato não classificado poderá recorrer da decisão no prazo de 2 dias úteis, contados a partir da publicação no DOM, mediante recurso dirigido à SEASC, que analisará o pedido, emitindo parecer em caráter definitivo. 9.3. 9. O recurso deverá ser encaminhado presencialmente à SEASC através de formulário específico até às 16 horas do último dia do prazo estabelecido no item 9.3.8. 9.3. 10. Na fase de recursos serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de procedimentos. 9.3. 11. O resultado dos recursos e a classificação final serão publicados no Diário Oficial do Município e os proponentes selecionados serão convocados para a etapa de comprovação documental. 9.3. 12. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria, conforme as seguintes regras. 9.3. 13. O valor financeiro residual correspondente à vaga não preenchida será adequado para que o máximo de recursos seja utilizado. 9.3. 14. O recurso será direcionado aos suplentes das demais categorias, observando a ordem de classificação e considerando ainda a reserva de cotas. 9.3. 15. O interesse público será avaliado na contemplação das categorias pretendida. 9.3. 16. Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital que utilize recursos da Lei Paulo Gustavo. Etapa de comprovação documental. O candidato classificado deverá comparecer no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação do resultado final no DOM, para fins de comprovação documental e apresentar os seguintes documentos: a. Documento de identidade, RG, CNH, carteira de identidade profissional, ou outro documento oficial com foto e dentro da validade. B. Cadastro de pessoa física, CPF. C. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. D. Comprovante de situação cadastral no CPF. E certidão negativa de débito municipal. F. Número do PIS, PASEP, NIS ou NIT. G. Qualificação cadastral do E-Social válida. H. Cópia do comprovante atualizado de residência em Camaçari. É aceito também como comprovante de residência a declaração de residência, conforme modelo no anexo 8º, e cópia autenticada ou acompanhada do original do espelho do cartão do banco com número da conta corrente ou poupança específica em que será depositado o prêmio, devendo o proponente ser o titular da mesma. Para facilitar o cumprimento e entrega dos documentos exigidos nesta fase, a Secult disponibiliza em seu portal oficial alguns links úteis para obtenção de alguns documentos e certificados exigidos em edital. O candidato que não proceder à comprovação documental dentro do prazo estabelecido será inabilitado, sendo convocado o candidato suplente, obedecendo à ordem de classificação e à reserva de cotas. Pagamento dos prêmios. O pagamento do prêmio será efetuado no prazo de no mínimo 30 dias após a homologação do edital. Para fins do que estabelece o item 10.1,
o candidato deverá estar com suas documentações e certidões válidas não apenas para o ato de inscrição, mas também para o pagamento do prêmio. O pagamento dos prêmios previstos neste edital está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. Sobre o valor recebido poderá haver incidência de impostos e tributos de acordo com as alíquotas vigentes. Disposições finais. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no Diário Oficial do Município e nas mídias sociais oficiais. Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo da Secretaria de Cultura. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do proponente. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura de qualquer responsabilidade civil ou penal. Ao se inscrever, o proponente assume que todas as informações prestadas são verdadeiras e que os elementos ou quaisquer tipos de trabalhos utilizados ou incluídos na proposta não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio que seja direta ou indiretamente decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. Ao ser contemplado, o agente cultural concede à Secretaria de Cultura e à Prefeitura Municipal de Camaçari, por um período não inferior a 4 anos, os direitos de reprodução e utilização de imagens oriundas do projeto. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei Complementar 195/2022, Lei Paulo Gustavo, no Decreto 11.525/2023, Decreto Paulo Gustavo, e no Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. O presente edital poderá ser revogado no todo ou em parte, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. O edital e seus anexos estarão disponíveis para download no portal da Prefeitura Municipal de Camaçari, a partir da data da publicação do mesmo no Diário Oficial do Município. Esclarecimentos e informações a respeito deste edital poderão ser obtidos pessoalmente no Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria da Cultura, Secult, ou pelo telefone 3.6.4.4, 9.8.2.4, de segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas ou através do e-mail contatociasc@gmail.com. O Núcleo de Orientação Cultural estará à disposição para orientar os interessados em inscrever projetos no presente edital. Fica designado o Foro da cidade de Camaçari, Estado da Bahia, Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Camaçari, 17 de novembro de 2023. Márcia Normando Tude, Secretária de Cultura de Camaçari.